Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Na nossa última lição, nós estávamos olhando uma passagem em Provérbios capítulo 3, do versículo 13 ao 18. E estávamos falando a respeito da sabedoria e como nós podemos enxergar Cristo em muitas das passagens de sabedoria no livro de Provérbios. Então, vamos ler este texto novamente e nós vamos continuar olhando para Cristo aqui no capítulo 3. Então, vamos começar no versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retém. Ok, vamos ao Senhor em oração. E, por favor, quando eu estiver orando, também ore comigo. Isso não é apenas algo que o pregador vai fazer depois de ler o texto. Se fosse assim o caso, então seria muito ofensivo a Deus. Oramos porque, de fato, nós precisamos da ajuda dele, precisamos especialmente da ajuda dele hoje para falarmos sobre Cristo. Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti. Pedimos Sua ajuda porque, Pai, nós estamos falando sobre o assunto mais importante nas Escrituras, na sua mente, no seu coração. Estamos falando sobre o Seu Filho. E eu oro, querido Deus, que o Senhor nos conceda uma ajuda. Eu oro para que o Senhor me dê compreensão e que o Senhor fale claramente. E eu oro, Senhor, pelos jovens que estão ouvindo. Por favor, querido Deus, por favor, em tudo isso, em toda essa confusão que está acontecendo hoje em dia, deixe eles enxergarem que apenas uma coisa é verdadeiramente importante: a vida eterna, conhecer o Senhor e Jesus Cristo, a quem o Senhor nos concedeu. Ó querido Deus, levante uma geração muito superior à minha, uma geração de graça verdadeira, para a sua glória, Senhor, para a honra do seu Filho, para o bem do povo, em nome de Jesus. Amém. Agora, jovens, sempre que eu tenho a oportunidade, eu quero apresentar a vocês a pessoas que são extremamente importantes para mim. Eu tenho que dizer que vai ser chocante. Muitas delas estão mortas. Eu adoro ler os reformadores, adoro ler os puritanos, eu amo ler muitos dos pregadores evangélicos mais antigos. Um dos meus favoritos, se não o meu pregador favorito de todos os tempos, é Charles Spurgeon. E eu não posso te dizer que não há como saber, assim, muitos sermões dele que eu li, que eu tenho estudado, e muita coisa que notei sobre Spurgeon, sempre que ele estava se preparando para, de fato, assim, falar a respeito de Cristo, especialmente quando ele estava prestes a falar sobre o Calvário, ele ia se desculpar. Ele ia basicamente dizer que ele ia falhar. Agora, ele é considerado por muitos como o maior pregador que já viveu. E ainda, quando ele pegava um tema de Cristo no Evangelho, ele se desculpava. Ele dizia: eu vou falhar. E por quê? Não porque ele não fosse um grande pregador ou tivesse uma teologia ruim, mas porque o assunto, o tema, era tão alto. E ele costumava dizer: mesmo que eu tivesse a mente e a língua do anjo mais elevado, um arcanjo no céu, ainda não ia importar. Eu não seria capaz de compreender nem comunicar as glórias da pessoa de Deus revelado no mediador, Jesus Cristo. E eu quero que vocês vejam que, olha, eu acho que há muitos tesouros neste mundo e há muitas coisas que você pode caçar e viver. Mas Cristo é o único tesouro que é infinito, em glória.
infinito e maravilhoso, infinito em beleza, infinito em amor, e você deve ver. Você entende? Eu quero que vocês tenham um vislumbre de Cristo, porque quanto mais vocês o enxergarem, mais vocês vão querê-lo. Então, começa assim uma perseguição que vai por toda a eternidade, porque sendo infinito em glória, você nunca alcança, você nunca exaure quem ele é. Eu gosto de dizer aos jovens que, olha, quando falam sobre o céu e as ruas de ouro, portões de pérola, mas tenho certeza que você vai ficar velho depois de um tempo. Existem coisas que são finitas, que nós podemos alcançar o fim de sua glória, mas você nunca pode chegar ao fim da glória de Cristo. Então, se você quiser buscar algo, se quiser uma jornada que vai durar para sempre, tomando de um deleite para um deleite assim maior, então busca Cristo. Agora, eu quero dar a vocês uma introdução de novo, como fizemos anteriormente, sobre como encontrar Cristo no livro de Provérbios, porque precisamos ser muito, muito cuidadosos. Então, deixe-me ler o que li da última vez. Ao longo do livro de Provérbios, existem semelhanças impressionantes entre sabedoria e Cristo. Não significa que você pode substituir o nome ou a pessoa de Cristo em lugar de sabedoria ou entendimento, cada vez que você encontra. Nem significa que haja paralelos entre Cristo e a sabedoria, conforme revelado no livro de Provérbios. Algumas pessoas disseram que existem paralelos diretos todas as vezes e eles se metem em muitos problemas, especialmente quando chegam a, por exemplo, Provérbios 8. Mas provavelmente é melhor olhar para este assunto como muitos estudiosos sugeriram. E o que é? Que a sabedoria demonstrada em Provérbios é um tipo ou uma sombra de uma coisa infinitamente maior, uma realidade maior que é a realidade maior que é Jesus Cristo. Se lembre de tudo nas Escrituras, a lei, a história de Israel, a sabedoria da literatura, os profetas, todas as coisas apontam para Cristo. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles são um paralelo direto de Cristo? Não. Eles são tipo uma sombra de algo muito maior, o seu sacrifício. Seu infinitamente digno sangue lá no Calvário, vocês entendem? Moisés, ele era um tipo de Cristo, sim, mas ele não é a plenitude que Cristo absolutamente é. Ele é tipo, talvez, eu não saiba assim, um pouco combinar em comparação, sei lá, com o sol. Tudo o que vemos, até mesmo alguns dos juízes e coisas assim, entregando o povo de Israel, eles são um tipo de sombra de uma realidade muito maior e perfeita. E se você está estudando o livro de Hebreus, por exemplo, é disso que se trata. Então, aqui, olhando para esta passagem, muitas coisas são paralelas a Cristo. Não exatamente, mas o suficiente para adquirirmos algum entendimento sobre ele. Então, na última lição, nós estudamos quão abençoado, feliz é o homem que encontra sabedoria, que encontra Cristo. E o homem que adquire entendimento, compreensão, que adquire Cristo, ganha Cristo. E olhamos para Cristo como a maior revelação de Deus em João capítulo 1, versículo 1. E João capítulo 1, versículo 14. Nós olhamos para Cristo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, que ele é a nossa redenção, ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação, ele é a nossa sabedoria. Ele é tudo, tudo. E é isso não é exagero. Então olhamos para Efésios, nós falamos sobre esferas. Olha, que existe uma esfera no nosso contexto de Adão, identificado como Adão, e que era pecado, julgamento e condenação. Mas agora, se somos cristãos, fomos transladados dessa esfera para a esfera de Cristo, onde é justiça e vida. E não apenas vida, mas vida eterna. Então, se você vai falar sobre ter um relacionamento com Deus, se você vai falar sobre as bênçãos de Deus, se você vai falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com Deus, tem que estar no contexto de Cristo. Ou o que você está dizendo não é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, tendo visto Jesus, que ele é a verdadeira fonte de todas as bênçãos divinas, vamos ver que ele é mais desejável do que todas as coisas no universo. Tudo combinado, todas elas combinadas, ele de fato é. E é por isso que você precisa procurar ele. Olha, eu já disse para vocês muitas vezes durante o estudo que eu dou aos meus filhos, quando eles são pequenos, para ilustrar assim, que às vezes nós estamos tendo um estudo bíblico, eu vejo que eles estão apáticos e eu digo a eles:
Olha, e se eu dissesse para vocês que eu enterrei 100 libras ou 1000 libras de ouro em algum lugar ali no quintal, e eu dissesse, vocês estão livres para ir lá e desenterrar, agora vai estar cerca de 10 pés abaixo da terra, e eu não vou dizer o local exato, então vocês vão ter que cavar muito. Eles provavelmente cavariam por anos para encontrar isso. Mas, às vezes, nós não cavamos para encontrar Cristo, que é um tesouro infinitamente maior. E olha, eu não estou falando, tipo assim, aquele ânimo de um novo crente recém-convertido, que está um tanto animado. Não, eu acho que eu estou chegando, eu já estou lá há anos, eu tenho andado com ele por décadas. E olha, ele é mais precioso agora do que quando eu o conheci. Eu posso dizer que ele é mais precioso agora. Então, ele é mais desejável do que todas as coisas do universo combinadas. E diz em Provérbios 3, versículo 14, vamos ler. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Vamos dar uma olhada nisso agora. Porque Cristo, melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. E melhor é a renda dele do que o ouro mais fino. Ele é mais precioso do que as pérolas. E tudo o que podes desejar não é comparável a ele. E quando eu era um jovem cristão, nos anos 80, havia uma música assim, ó, o Senhor, o Senhor é mais precioso do que os diamantes. Olha, eu costumava cantar essa música e eu achava que era uma verdade tão grande, mas agora eu acho que é muito mais verdadeiro, mais precioso do que ouro, mais bonito do que diamantes. Ele é de fato, todos aqueles tipos de coisas são assim, enfim. Poderíamos usar a linguagem do apóstolo Paulo, não poderíamos? Que elas são como esterco, lixos comparados a ele. Ó jovens, vocês têm que gastar a vida de vocês em algo. Gaste com ele. Gaste com ele. Eu quero apenas... Olha, ele fala sobre encontrar ele, que é maior, ele é maior do que tudo. Eu quero que olhemos para duas passagens que sempre foram muito encorajadoras para mim nesta área. E quero que a gente vá para o livro de Mateus, ok? E nós vamos para um capítulo muito especial, que é um tanto conhecido por causa de suas parábolas. Então, capítulo 13 do livro de Mateus. E veja o versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Agora, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, escondido. É como um tesouro. É como o maior tesouro que já foi encontrado. Mas apenas ligeiramente, assim, porque é tão infinitamente maior. Não é tão ligeiramente, é muito infinitamente maior. Se você pegasse todo este mundo e tudo que tem nele, todas as maravilhas, todas as coisas maravilhosas que tem nele, e se você multiplicasse por milhões e milhões de mundos, todo o tesouro, toda a riqueza, tudo o que está aí, não poderia nem começar a comparar com um olhar da pessoa de Jesus Cristo. Você diz, irmão Paul, isso é um exagero. Não, não. É verdadeiro. Eu que já vi, até mesmo já vi assim tão pouco dele ao longo dos anos, posso dizer a vocês que o pouco que eu vi vale mais do que mundos combinados. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Você diz, irmão, eu não estou entendendo. Então ele encontrou Cristo, ele encontrou o reino e agora ele está escondendo? É supostamente escondendo? Não, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Tenha muito cuidado ao olhar para as parábolas. Você não tente desenhar com exatidão os paralelos entre as coisas. A ideia aqui é, imagina assim, você encontrou um tesouro, ok? Você encontrou um tesouro e esse tesouro está lá num campo, um campo que não é seu.
Ok? Então, você encontrou. Você colocou ele lá, deixou ele lá, você escondeu ele para ninguém achar de tão precioso que ele é, você desejou ele tanto que você escondeu ele de novo, você achou e escondeu ele de novo, para que você pudesse rapidamente executar, fazer a compra daquele campo. Esse é o ponto que está tentando mostrar, que quando ele encontra este tesouro, é a coisa mais preciosa que ele já encontrou, já viu. Não só o tesouro mais precioso que ele já encontrou, ele nunca nem mesmo imaginou que algo assim poderia existir. Quando eu era um descrente, eu nunca teria imaginado que Cristo pudesse ser tão bom quanto ele tem sido para mim. Ou tão lindo, maravilhoso, quando ele se revelou nas Escrituras. E você não poderia ter me convencido. Agora eu sei que nem a 10ª parte disso. Agora diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo que um homem encontrou e escondeu de novo. E dá alegria, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Agora, eu quero que vocês olhem, ele não diz por causa do dever, por causa do medo, porque se ele não pegar o tesouro ele vai morrer. O que diz? Por causa da alegria. Agora, há uma série de razões diferentes, como ao longo dos anos eu levei pessoas a Cristo e ouvi testemunhos, pessoas que vêm a Cristo por diferentes razões, em certo sentido, porque Deus faz coisas diferentes em suas vidas. Eu vi pessoas que ficaram com muito medo do julgamento, ou um grande senso do pecado, mas também vi pessoas que se converteram sabendo que eram pecadoras, e elas foram convertidas apenas pela alegria, ou a imensidão do amor de Deus que foi revelado a eles. Mas a única coisa que eu quero que vocês vejam é que no final das contas, quando você conhece a Cristo e sabe o que Ele fez por você, em última análise, é uma alegria. É uma alegria conhecer Ele, a alegria assim, de servir a Ele, a alegria de um futuro reencontro com Ele. E eu posso dizer a vocês, olha, eu tenho quase 60 anos, eu fico muito cansado no trabalho, e olha, às vezes os meus filhos, eles dizem, pai, olha, o senhor está trabalhando muito, está fazendo isso, está fazendo aquilo, por quê? Porque é uma alegria. É para ele. Ele é de fato assim, realmente, verdadeiramente tão maravilhoso. E jovens, quando eu olho para esta câmera aqui que está gravando, isso me faz assim, isso realmente me deixa triste, porque eu sei que eu não posso explicar para vocês o quão maravilhoso ele verdadeiramente é, mas posso dizer que eu gosto e vejo que o Senhor é bom. Então, aqui, eu quero que vocês olhem, diz, alegria, ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. A alegria de saber que todos os meus pecados estão perdoados. A alegria de saber que eu tenho um relacionamento reconciliado com Deus. A alegria de saber que a morte agora não tem dor para mim. A alegria de saber que tudo o que eu fiz não será perdido. A alegria de saber que um dia eu estarei lá e verei o rosto do meu Salvador. A alegria de saber que os relacionamentos que eu perdi por causa da morte, um dia serão restaurados quando eu entrar no céu e eu verei aqueles que foram antes de mim. A alegria. E essa alegria fazendo com que ele, neste caso, venda tudo o que ele tem e compre aquele campo. Agora, olhe para o versículo 45, de novo aqui, ó, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Onde não sabemos realmente aqui no versículo 44, olha, se o homem ele estava procurando um tesouro ou se ele apenas tropeçou nesse tesouro. Mas aqui no 45, aqui temos um homem que está de fato procurando por algo melhor do que o que ele já tem. Eu me lembro de ter levantado na universidade lá antes de ser crente e ir para o chuveiro, não sei porque sempre acontecia, mas eu ia tomar banho e era uma parede de tijolos, eu olhava para ela e eu iria assim para mim mesmo, olha, por que eu estou levantando tão cedo? Por que eu estou estudando tanto? Por que eu vou morrer? Eu só vou saber um dia tudo isso, enfim, apenas não importa, é impossível, porque tudo parecia tão obscuro. E isso me causou, assim, não porque eu fosse necessariamente um devoto jovem ou qualquer coisa, mas isso apenas fazia com que houvesse um vazio. Eu estava indo, tem que haver algo mais. E eu ficava com raiva, com ira. E eu até perguntava aos professores as coisas diferentes. Olha,
Qual o sentido da vida, do curso em uma universidade secular, conversava com os ateus e pessoas diferentes assim, que a maioria das respostas que eles poderiam me dar, de fato, a resposta deles eram bonitas, mas eram patéticas. Então, eu estava procurando algo, uma substância. Jovem, veja, agora, você provavelmente não pensa muito sobre a eternidade e o propósito da vida e por que nós existimos, mas quando você começa realmente a pensar sobre isso, cara, se Deus não está na equação, simplesmente não há resposta. Simplesmente não há resposta. E uma das coisas, jovens, que eu quero que vocês vejam, o que está acontecendo aqui? O diabo ele vai fazer com que você seja entretido até a morte. Sim. E é por isso que essas coisas, olha, internet, vídeo, essas coisas sobre iPhone, telefone, olha, realidade virtual e tudo. Sim, a inocência, eles são neutros, mas em outro sentido, eles me assustam até a morte. Por quê? Porque você fica tão distraído em relação ao que não é real, em relação aos prazeres temporais, em relação à gratificação imediata, que você não tem mais grandes pensamentos. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Você entende? Mas aqui nós temos um caso que diz que ele é um comerciante que busca pérolas preciosas e algo que tem grande valor. Agora, existem pérolas que eu entendo que tem grande valor, mas eu quero dizer que o reino dos céus é tão bom, eles fazem portões com essas pérolas. Nada a respeito disso na terra se compara em valor ao reino dos céus e a conhecer o rei deste reino. Nada. Nada. Ouvi um velho pregador dizer, ouro? Ouro? Por que você trabalharia por toda a vida para ter ouro? Para onde eu vou quando eu morrer? Lá eles pavimentam as ruas com essas coisas. Você entende? Não fique satisfeito com o trivial deste mundo. Por favor, não fique quando algo está lá fora, alguém que está assim mais desejável do que um número infinito de universos. Enfim, ele diz que ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou isso. Isso já aconteceu assim inúmeras vezes na história. Nós vemos Moisés, olha, mesmo que ele não tivesse, ele não teve uma revelação de Cristo que você e eu nós temos no Novo Testamento. E ainda assim, ele abandonou todos os tesouros e o poder e a reputação e a fama e os luxos e os prazeres do Egito, porque ele viu Cristo, mesmo à distância. Nós vemos que Abraão, ele deixou sua terra e ele foi para uma terra que ele nem mesmo tinha ouvido falar sobre ela, por causa das promessas de Deus. Vemos que, olha, através dos tempos, incontáveis cristãos e missionários. Olha, eu mencionei, acho que algumas semanas atrás, Jimmy Elliot, você sabe, ele morreu como um mártir lá no Equador. E na Bíblia dele, olha, algo assim foi escrito, que ele não era tolo de desistir daquilo que não podia manter para ganhar o que não podia perder. E a Bíblia diz que você é um tolo se você vive para este mundo e se você vive para acumular tesouros neste mundo. Você é um tolo. Todo mundo pode pensar que você é maravilhoso, mas a única opinião que realmente importa é a de Deus. E ele pensa que você é um tolo. Mas aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, aquele que diz, não, se for preciso eu vou perder tudo, mas vale a pena perder tudo se eu puder ter Cristo. Você entende? Se eu puder ter Cristo. Olha, nós conversamos algumas semanas atrás, ou algumas lições atrás, olha, que alguns crentes, eles estão na vontade de Deus, eles são ricos e eles usam a riqueza e coisas assim pelo bem do reino, mas eu quero que vocês saibam que lá, mesmo que alguns crentes sejam ricos, alguns crentes dão tudo o que têm, alguns crentes perdem a vida, eu quero que vocês saibam que todos eles têm algo em comum. Há um custo que nós não podemos ver tão evidentemente no homem rico, mas há um custo. Sempre haverá o custo de seguir a Cristo. Não se engane sobre isso. Mas vale a pena. Vale a
pena. Ele nos diz que vale a pena. As Escrituras nos dizem que vale a pena. O apóstolo Paulo, que sofreu incontáveis apenas danos e perigos e dores, disse que Cristo valeu a pena. E o que for importante para mim, eu direi que ele é muito mais importante. Ele é muito mais importante. E de novo, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Você é apenas alguém que está tão satisfeito com nada, ou existe uma sagrada inquietação, um sagrado vazio, uma sagrada ambição de que deve haver mais. Bem, há mais, mas não é uma coisa, não é apenas um modo de vida, não é uma igreja, é uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Então, na nossa próxima lição, vamos olhar para o fato de que Jesus não é apenas uma fonte de todas as bênçãos. Ele não é só o mais desejável de todas as coisas combinadas no universo, mas ele também é uma fonte de vida. Não uma fonte, mas a fonte de vida. E eu espero que nós possamos chegar na última parte, que ele é um Senhor gentil. Que talvez não soe assim muito dramático, espero que não soe muito dramático, mas é uma das verdades mais preciosas para um pecador como eu, que foi salvo pela graça. Ele é um Senhor gentil. Obrigado, tenha um ótimo dia.